Olá, bem-vindo ao curso de Introdução à Biofotônica. Eu sou o professor Marcelo Magri Amaral. E para a gente prosseguir no estudo da biofotônica, a gente precisa que a gente reveja alguns conceitos básicos de biologia. E é justamente isso que a gente vai fazer nessa aula. Então a gente vai falar um pouco sobre as células, tipos de células, organelas principais e suas funções. A gente vai falar também um pouco sobre os tipos de célula agrupadas de acordo com a sua função no organismo humano. E também falar um pouco sobre os tipos de células de acordo com a sua capacidade de diferenciação, como as células-tronco. As células são a menor unidade estrutural e funcional de todo organismo vivo. Elas executam todas as funções vitais, incluindo crescimento, reprodução e resposta a estímulos externos. Compreender a complexidade e a funcionalidade das células é essencial para explorar como os seres vivos operam desde o nível mais fundamental, influenciando desde processos fisiológicos até aplicações biotecnológicas e médicas, pois todas as doenças e funções biológicas originam-se no nível celular. Todas as criaturas vivas são feitas de células. Elas vêm em uma ampla variedade de formas, desde células únicas em organismos unicelulares que vivem sozinhos, até aquelas que se organizam em sistemas biológicos mais complexos. Apesar de uma enorme variedade de seres vivos, todos eles surpreendentemente são compostos pelos mesmos tipos de moléculas químicas e utilizam princípios semelhantes para se replicar, metabolizar e na capacidade de organização nos níveis celulares. Todos os organismos são compostos pelos mesmos tipos de moléculas químicas: aminoácidos, ácidos nucleicos, água, lipídios, íons. A polimerização do ácido nucleico para formar o DNA e RNA e a polimerização dos aminoácidos para formar proteínas levou à formação de estruturas mais complexas, até a formação da primeira célula. Apesar da diferença encontrada em diferentes organismos, todos compartilham os mesmos princípios para se replicar, metabolizar e se organizar a nível celular. Esse diagrama mostra a estrutura hierárquica na evolução biológica da vida, sendo os principais tipos de células os vírus, as células procariontes e as células eucariontes. Os vírus são pacotes de ácidos nucleicos que não são capazes de se autorreplicar. Eles medem de 20 a 200 nanômetros, são compostos de estruturas de RNA ou DNA de fita simples ou dupla e são capazes de infectar outras células para se replicar, mas não possuem a capacidade de se autorreplicar. As células procariontes, como as bactérias, têm um tamanho de 1 a 10 micrômetros e não possuem um núcleo definido, tendo o material genético livre no citoplasma. Elas são organismos unicelulares capazes de vida livre e autorreplicante. As células eucariontes, por sua vez, têm um tamanho de 10 a 100 micrômetros e possuem uma estrutura complexa cercada por uma membrana lipídica e também contêm um núcleo definido e organizado. Essas células são autorreplicantes, elas possuem múltiplas organelas e podem formar tecidos. Os animais e as plantas são constituídos de células eucariontes. As células eucariontes possuem organelas com funções específicas. A gente pode começar falando do núcleo. O núcleo contém todo o material genético, o DNA. É ele que controla as funções e atividades celulares e regula o crescimento e a reprodução da célula. As mitocôndrias produzem energia, fazem a síntese de ATP, através da respiração celular e são conhecidas como as usinas de energia da célula. Os ribossomos são os locais de síntese de proteína e são essenciais para o crescimento e reparo celular. O retículo endoplasmático, dividido em liso e rugoso, é responsável pelo transporte de substâncias. O retículo rugoso sintetiza proteínas, enquanto o retículo liso sintetiza lipídios. O complexo de Golgi modifica, empacota e distribui proteínas e lipídios para dentro e para fora da célula. Os lisossomos são responsáveis pela digestão celular, reciclagem de materiais e pela destruição de patógenos. Já a membrana celular é uma barreira seletiva que mantém a integridade da célula. Ela regula a entrada e saída de substâncias e facilita a comunicação celular.
No corpo humano, todas as células compartilham as mesmas organelas, mas se especializam durante o desenvolvimento embrionário para realizar diferentes funções em diferentes partes do corpo, formando tecidos e órgãos. Podemos então agrupar os diferentes tipos celulares de acordo com as funções no corpo humano. Os principais tipos celulares são epiteliais, musculares, nervosas e sanguíneas. As células epiteliais recobrem toda a superfície interna e externa do corpo, como a mucosa nas cavidades orais e órgãos e a pele na superfície externa do corpo. Suas funções incluem a proteção, absorção, secreção e filtração. As células musculares elas são especializadas em contração. E existem três tipos principais de células musculares: os músculos lisos, o músculo cardíaco e o músculo esquelético. As células nervosas ou os neurônios são especializados na transmissão de impulsos nervosos, pulsos elétricos. As células glia são células de suporte que ajudam na função neuronal. As células sanguíneas elas incluem os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, os leucócitos, ou glóbulos brancos, e as plaquetas. As suas funções incluem transporte de oxigênio, resposta imune e coagulação sanguínea. Uma outra maneira de classificar as células é de acordo com a capacidade de sua diferenciação. As células totipotentes podem se diferenciar em qualquer tipo celular e dar origem a um organismo complexo. As células pluripotentes elas podem se diferenciar em quase todos os tipos celulares, mas elas não podem formar organismos complexos. As células multipotentes elas podem se diferenciar em um número limitado de tipos celulares que estão relacionados entre si. Finalmente, as células unipotentes podem se diferenciar em um único tipo celular. Para se aprofundar nesse tema, consulte a bibliografia recomendada e a literatura sobre esse assunto. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de fazer as atividades recomendadas. Até a próxima.